Fala comigo, pessoal, beleza? Meu nome é Eduardo Custódio e nesse vídeo nós vamos falar de gerenciamento de risco. Eu coloquei essa postagem lá no meu Instagram e rolou alguns comentários. Pô, legal a interação do pessoal. Se você ainda não segue a gente lá, então segue no Instagram que vai estar aí na tela, tá bom? Então, a princípio, aqui é uma tabela de taxa de acerto, tá? Ela fala de taxa de acerto. Então, quer dizer o quê? Não foi eu que criei ela, logicamente, né? Sou matemático, o matemático que criou. Então, ela fala de taxa de acerto que se você arriscar ganhar 1 e perder 3 vezes, você tem que ter, no mínimo, uma taxa de acerto, né? 80 acima de 80%. E assim sucessivamente. Se você aceita ganhar 1 e perder 2, você tem que ter 70% para cima de taxa de acerto. Se você quer ganhar 1 e perder 2, tem que ter 60%. Tá? Se você quer ganhar 1, tá? Isso daqui eu coloquei errado. Se você quer ganhar 1 e perder 1, tem que ser no mínimo, né? No mínimo 60%. Por quê? Porque senão entra na questão da moeda, né? Você joga a moeda para o alto, depois de milhões de amostras, teoricamente vai virar 50% cara, 50% coroa. Então não faz sentido você ganhar 1 e perder 1 com taxa de acerto de 50%. Tem que ser superior a isso. Tá? E aqui começa a ficar ao contrário, né? Para você ganhar 2 e perder 1, você precisa acertar somente 40, ganhar 3 e perder 1, acertar somente 30, e ganhar 4, né? Ou acima de 4, acertar somente 10% das vezes. E isso aqui é bem claro, né? Que isso aqui é totalmente, né, proporcional. Porque quanto menor, né, o ganho, né, a distância do ganho, teoricamente, mais fácil é você chegar até ele. É muito mais fácil você chegar 10 metros à sua frente do que você chegar a 10 quilômetros da sua frente. Tá? Então, isso aqui é bem fácil de entender. Dizendo que, para você ter 80%, é muito mais fácil você acertar 1 do que perder 3. Tá? E assim sucessivamente. Tá, Eduardo, mas por que você trouxe, então, essa ideia que isso aqui está bem óbvio? Beleza, por causa de um questionamento, não é questionamento, é um comentário. É bem interessante quando o pessoal levanta esses debates lá no Instagram, só que lá fica ruim para a gente, né, escrever e tal, às vezes fica uma falta de interpretação da minha parte, da parte de quem escreveu também. E o amigo aqui colocou: explica como alguém perde 3 e ganha 1 e consegue ter 80% de acerto para sair ganhando. Essa tabela está com a premissa errada. Então, como eu disse, não foi eu que criei a tabela, tá? Eu não criei essa tabela existe já há milhões de anos, é só você dar um Google aí na internet que você acha tabelas relacionadas a isso, a esse conteúdo de taxa de acerto. Tanto que lá no comentário teve um amigo que colocou, o Rodrigo, forte abraço pro Rodrigo, colocou, cara, minha média de acerto ali é 67% e tal, faço parcial. Resumindo, a tabela, ela serve para você, quando for fazer seus backtests dentro da sua estratégia, você saber que se o seu operacional, você arrisca 1 para ganhar 3, né? Arrisca 1, aliás, você ganha 1 e perde 3, única e exclusivamente ela está falando que, cara, se você quer ganhar 1 e perder 3, você tem que acertar mais do que 80% das vezes, ou 80% das vezes no mínimo. Ela só te fala isso, a única informação que ela te dá é isso. Cara, eu quero fazer o famoso 3 para 1. Você só precisa acertar 30% das vezes ou mais. Beleza. A diferença é que quando você quer um alvo maior, a sua sequência de perdas é maior. Tá? Porém, quando você ganha, você compensa as suas perdas. E outro questionamento seria: como vai o seu estômago? Tá? Tem gente que não aguenta tomar vários lozes consecutivos. Então, provavelmente ela vai fazer um 2 para 1, 1 para 1, 1,5. Tem gente que faz muito 1,5. Tem gente que faz um parcial no 1,5 e depois deixa seguir 2, 3, quanto for. E na média, né, na média geral, aqui a gente não está falando de uma operação específica, tá? Na média de 500 trades, 1.000 trades,
O cara vai falar, cara, a minha média de acerto é 67%, como foi o caso do Rodrigo. A minha média de acerto é 53,4% de acerto, entendeu? Isso daqui é só para você ter uma ideia, tá? Uma base. Isso daqui é para isso, para você ter uma base, tá? Aqui eu trouxe o gráfico do MetaTrader 5, aliás, não é um gráfico, né, é um relatório de performance, para falar justamente, né, para a gente dar uma olhada aqui nessa conta, que começou dia, aqui ó, 9, né, mês 9 do 1, e o último trade dela aqui foi no dia 21 do 11, tá? Então tem esse período aí, a gente vai dar uma olhada aqui embaixo, ó. Negociação com lucro, tá? Negociações com lucro. Então aqui nós temos 78% de negociações com lucro, tá bom? E, consequentemente, ali 21%, né, quase 22% de negociações com perda. Tá, e o fator que a gente quer ver aqui é isso aqui, ó. Média de lucro por negociação. A gente quer ver o maior lucro da negociação? Não. A gente quer ver a maior perda? Não. Até porque olhando na tela a gente vai ver que foi esse deslize aqui que o operador deu, tá? Ele provavelmente saiu totalmente 100% do operacional. Isso deve ser levado em consideração? Sim, você tem que remover e falar, cara, esse dia aqui eu fiz merda. Então não vou colocar dentro ali do meu, né, da minha lista, dentro do meu backtest. Então aqui foi uma cagada. Mas vamos falar disso mais para frente. O que a gente quer saber é que no geral, por isso que a gente está pegando a média, né, a média. Então a média é o quê? Quando você ganha, né, o operador aqui ó, ganhava 78, mas quando ele perdia, ele perde 120, tá bom? Quando ele ganha 78, quando ele perde 120, ele tem uma taxa de acerto de 78% das vezes. Por isso, o fator de lucro dele é 2,32, dentro de uma amostra que é pequena, logicamente, de 82 trades, tá? Em 82 trades. Então, o ideal é a amostra ter 400, 500, 1000, entendeu? Quanto maior a amostra, melhor e maior confiabilidade você tem. Então, se você ainda não tem essa quantidade gigante de amostras, você coloca dentro de ferramentas, dentro de calculadoras que projetam, né, para frente a possível quebra da sua conta, tá? Vamos falar disso depois. Então, beleza. Visto isso, né, que a gente viu o panorama total da conta, depois a gente quebrou ela em dois. Então, a gente quebrou no primeiro período, né, aqui ó, 1 do 9, antes daquela queda, e vamos dar uma olhada como estava sendo o operacional desse cara. Então tá lá, 43 trades, média de lucro por negociação 55 e a perda era R$ 75. Então beleza, ele perde mais, né? Ele perde mais. Quando ele ganha 1, quando ele perde menos, tá? Ele perde mais, na verdade, ele perde mais. E aqui a taxa de acerto dele, cadê? Negociação lucro médio, 74%, tá? Então, ele tem a taxa de acerto 74% das vezes, tá? Porém, ele ganha menos do que quando ele perde, mas a curva dele é ascendente, tá? Aqui a gente consegue ver a curva ascendente. Aqui tiveram perdas consecutivas, né? Foram duas, aqui embaixo a gente consegue ver isso também. Aqui, ó. Quantidade de ganhos consecutivos, quantidade de perdas consecutivas. Isso aqui está altamente ligado no que eu falei. Se o alvo é menor, né? Se o alvo é menor, então é mais fácil de pegar. Você vai ter mais média de ganhos consecutivos maiores, tá? Beleza. Agora vamos à outra parte. A outra parte é essa daqui, tá? Então aqui é depois, né, que ele teve aquela queda. Teve uma queda, aí voltou. Vamos dar uma olhada aqui como é que está. Negociação, lucro 82%, né? A taxa de acerto 82%. Média de lucro de negociação. Então, quando ele ganha 82% e quando ele perde 84%. Aqui deu uma melhorada, né? Porém, são somente 34 trades. Tá? Mas aqui ele já deu uma melhorada, ele vem trazendo próximo do 1 a 1, se ele conseguir colocar 1,5 já começa a ficar melhor, né?
Perde 1, quando ganha, ganha 1,5. Aqui ele teve uma sequência boa de ganhos. Pode ser uma maré boa de gains, tá? Pode ser uma maré boa de gains, mas aqui tem ido, né? Depois de ficar bastante tempo aqui lateral, ele foi muito bem depois. 5 trades com gain consecutivos e aqui a média de só teve uma perda. E aqui a gente consegue ver no gráfico também, ó. A gente consegue ver que quando ele perde 1, ganha 1, ganha 1, perde 1. Ganha 1, só que a gente consegue ver também que ó, aqui teve um trade bom, aqui teve outro trade bom, aqui vai de acordo, aqui é interessante, aqui ó, perde 1. Tem gente que tem a questão do trade location, tem gente que só opera em trade location, lógico, e tem gente que entra em outras operações e tal, mas quando tem o trade location, ele se expõe mais, ele fica mais tempo na operação, ele acredita que a operação vai andar mais e tal. Tem toda essa questão, tá? Então, talvez ali fica mais exposto. E aqui é o que a gente disse, é a média, tá? Aqui a gente está falando da média que você tem em relação aos seus ganhos, tá? Então, aqui ficou 1 para 1. Voltando lá Aí ficou muito melhor, o fator de lucro muito melhor, o índice Sharpe sobe, tudo sobe, tá? Começa a ficar melhor. Então, voltando lá na tabela anterior, que é essa daqui, mas essa daqui é o que conta com 82 trades mesmo com isso. Mas a gente consegue ver que antes desse ocorrido vinha se operando de um jeito e depois foi melhorando, tá? Isso é muito importante. Apesar de qualquer coisa estar sendo, né, a curva é ascendente, tirando essa anomalia aqui, que provavelmente foi um dia de fúria, né, vai seguindo dentro de um critério bem consciente, tá? Vai seguindo dentro de um critério bem consciente dessa curva ascendente. Tá, Eduardo, então beleza. Então quer dizer que se eu arriscar perder R$1.000, aliás, ganhar R$1.000 e perder R$3.000, tiver 80% de acerto, tá bom? Pô, dentro do critério aqui da tabela aqui matemática, tá bom. Então tá, eu tenho R$3.000 lá, posso fazer isso no próximo trade que eu ver passando aqui na minha frente? Logicamente que não, porque agora a gente vai entrar num outro critério, que é o quê? Que é o fator de risco de ruína, o fator de você quebrar a sua conta. Isso daqui é somente para você treinar o seu trade system e saber que, cara, quando eu acerto 80% das vezes, ou quando eu acerto 40% das vezes, arriscando perder 1 e ganhar 2, cara, isso daqui já tá bom. Agora vamos ver isso aqui no longo prazo para ver se isso faz sentido no meu operacional. Então, para isso, eu trouxe essa tabela aqui, que é bem interessante, tá? Então, essa tabela aqui, ela pede para você aqui, ó, Forex Social, é só você escrever ali simulador de trading, risco de ruína, tabela de Monte Carlo, simulador de Monte Carlo trading. Cara, você vai ter milhões de tabelas dessa na internet, tá? Então, isso daqui é somente uma delas. E aqui você vai brincar. Então, você já tem a sua taxa de acerto, eu coloquei aqui 55%. Aqui é o risco, né? Então, você aceita ganhar 2. Aquilo dali fala que você aceita ganhar 2. Para quanto que você está disposto a perder. Risco da operação em porcentagem em relação ao valor que você vai colocar. Ah, Eduardo, eu tenho R$1.000. Isso aqui é muito importante que eu vou falar agora, tá? Ah, eu tenho R$1.000. Tá, primeiro, qual o ativo que você vai operar? Faz sentido você ter um stop de R$10 operando mini índice com a volatilidade que ele está? O seu ponto de entrada, ele te dá essa margem? Dá. Então, beleza, bota R$10. Ah, não dá não, é no mínimo ali 200 pontos, R$40. Ou no dólar, sei lá, 4 pontos, 5, 10, whatever, o que for. Então não é o que você acha, é o que o operacional ali está falando para você. Pô, Eduardo, mas eu só tenho R$1.000. Tá, então você joga aqui e vê se faz sentido. Logicamente, não precisa falar que quanto mais você tiver e quanto menos você arriscar, provavelmente vai ser melhor, correto? Mas você vai fazer dentro da sua limitação. Então você tem R$1.000, né? Você tem R$1.000 ali para começar e você vai colocar lá, sei lá, 4% em 1.000 trades. Você já sabe da tua taxa de acerto, já sabe do risco-retorno. Você clica aqui em projetar e a calculadora vai fazer a conta para você, tá bom? Aí você vai conseguir olhar aqui, ele começa... Daqui é simulações, tá? Ele está simulando 1.000 trades para saber se você ia quebrar
ou não. Então, lembrando, vão ter sequências negativas, 3, dependendo do risco-retorno, vão ter até mais aqui, ó, o exemplo, ó, 4. Só que ele diz que aqui, ó, em 1000 trades, você sairá, né, aqui, ó, positivo. Tá? Ele diz que você vai sair ganhador 544 e vai perder 460 trades, tá? Só que você, em 1000 trades, vai sair positivo, porque o seu risco é 2 para 1, tá bom? Aqui ele não consegue calcular o risco inverso, tá? Ele não calcula risco inverso. Vamos botar aqui que fosse 54, tá? 54. Ou você, que a gente estava falando, bota 40, você bota 2,5. Será que faz sentido? Não sei, vamos ver. Vamos ver se faz sentido. Quantas vezes você clicar ali, ó, ele vai girando, tá? E uma coisa importante, como eu falei antes, quanto menor sua taxa de acerto, né, maior sequência de loja você vai tomar. Tá disposto a aceitar isso? Porém, quando você ganhar ali, a gente botou 2 para 1. Aqui, ó. Vamos ver se faz sentido? Vamos ver depois de 1000 trades, tá bom? Tá ruim? Ganhou 41% das vezes, ganhou 409, perdeu 591, tá? Porém, tá altamente lucrativo, tá? É isso que a gente tem que entender, que o trade não é uma operação, o trade é uma sequência de operações, né, no longo prazo. Pô, Eduardo, legal. Outra informação importante para trazer, essa outra tabela aqui, que ela mede o seu drawdown máximo. Pô, Eduardo, o que seria o meu drawdown máximo? É o quanto, né, lembrando que isso aqui é uma calculadora, isso aqui é aleatório, você vai clicar aqui diversas vezes, vai colocar o capital que você tem, de acordo com o que está informando aqui, e você vai ver o que seria o drawdown máximo. O drawdown máximo é essa informação aqui, ó, tá? Ele quer dizer que quanto que a sua conta ela cai, né? O máximo que ela cai de acordo com o capital que você tem naquele momento. Ah, comecei com R$1.000, então ela vai até 7,7% negativo. Isso aqui, ó, ou você clica no mesmo, ele vai fazer, né? Porque ele vai fazendo aleatório dentro do que você já colocou, você pode modificar. Ah, eu tenho 55% de ganho. Aqui ele já te dá pede a informação a mais, que a outra não pedia, que era quantas vezes você empata. Né? Aqui está falando de break-even, risco da conta, quantidade. Tá? Então vamos clicar aqui, simular o retorno, ele vai girar e vai aparecer aqui embaixo. Tá? Pronto, aqui já foi para 10%. Pô, será que eu aguento tomar 10% para trás? Aqui, ó, quantidade de lojas consecutiva, 11 vezes. Ganho consecutivo, 11. Tá? Então, sei lá, você vai mexendo aqui, você vai brincando, tá? Você vai brincando e você vai vendo se o seu operacional ele está fazendo sentido. Tudo isso envolve, né, essa questão do Trade System, não tem jeito, tá? O Trade System ele tem que ser baseado nisso. Será que se aumentar o valor aqui, diminuir o risco que eu estou correndo, melhora lá? Não sei, vamos ver. Tá? Ah, não confiei. Cara, tem um monte aqui, ó, que já caiu. Tá? Caiu para 4,4. Então, você vai fazendo essas simulações, quantas calculadoras você achar melhor. Tá? Tem calculadoras pagas, essa aqui, a princípio, é paga também. Né? Essa daqui é só a simulação. Então, a princípio, era sobre isso. Espero que tenha gostado aí do nosso bate-papo. Tá? Estamos em semana de Black Friday. Cara, se você quiser seguir o nosso canal também, tem bastante vídeo aí falando de tudo. Lembrando que a gente segue a metodologia de Richard Wyckoff, preço e volume, mas esse vídeo serve se você opera price action, análise técnica clássica, tape reading, fundamento, qualquer coisa, desde que você tenha uma metodologia, né, tenha um trade system e ele faça sentido, tá bom? Então é isso. Como eu disse, estamos em semana de Black Friday. Se quiser, tem um cupom de desconto dos nossos treinamentos e da nossa plataforma aqui embaixo. Lembrando disso, eu vou até colocar aqui um exemplo. Cadê? Wyckoff Academy, preço e volume, no 2 minutos. Então aqui a gente está descrevendo a estratégia. Né? Daqui um exemplo de trade system, a estratégia. Então tem que estar força weakness, tem que estar modo compra, o Smart Histograma, aqui ele está totalmente comprador, aqui a gente identificou um background,
aqui a gente identifica o nosso rastreador de tendência em modo compra, aqui a gente identifica um sinal, né, de preço e volume, e dentro disso aí você vai e faz o seu operacional. Então isso aqui é um modelo de trade system, tá? Aí o risco-retorno. O risco-retorno fica de acordo com o quanto o trade aguenta, tá? Mas esse é um exemplo, né? É um modelo de trade system. E é assim que você cria aí o seu modelo, beleza? Então, era somente sobre isso que eu queria falar. Isso aqui você pode dar uma olhada, tá bom? Tá na descrição do vídeo também, o Wyckoff Academy Preço e Volume. Tá na semana de Black Friday, tá acabando aí. E é isso. Valeu, um abraço. Fui! Você sabia que pode melhorar seus resultados na Bolsa de Valores operando o rastro dos grandes players, utilizando preço e volume? Veja o que estão dizendo nossos alunos. Para ter o mesmo resultado que eles, clique no link do primeiro comentário desse vídeo e saiba como.